Olá, fãs de Cavaleiros do Zodíaco, ficção científica e monstros. Aqui é o Luiz do Monstros e Aventuras, trazendo para vocês uma discussão bem clássica aqui do fandom de Cavaleiros do Zodíaco, que é referente à saga clássica de animação, que inclusive também está disponível no Crunchyroll, gente, que é quem é mais forte? A tropa de generais marinas do deus Poseidon ou os chamados guerreiros deuses que servem a sumo sacerdotisa do deus Odin, Hilda de Polaris. Então, venham comigo a partir de dados oficiais que existem de cada um desses elementos. E se gostarem, aproveita para dar aquele like, compartilhar com seus amigos e vamos nessa. Primeiramente, temos que lembrar que essa comparação só faz sentido dentro da saga de animação clássica, porque a saga de Poseidon, ela existe no mangá e ela é muito parecida com a do anime. Porém, a saga contra os guerreiros de Odin, ela é exclusiva da animação. E nós temos algumas coisas que ajudam a confundir, especialmente quando a gente assistiu quando criança, e tem muitos termos que na verdade são hipérboles, termos criados dentro de Cavaleiros do Zodíaco para exaltar determinados personagens, né, e que podem confundir um pouco a gente, como por exemplo, os guerreiros de Odin, eles são chamados de guerreiros deuses. E isso faz com que você ache que, nossa, será que isso tem equivalente ao poder de pequenas divindades? Ainda mais que o primeiro guerreiro do Odin tem justamente o nome de Thor. Tipo, não é a entidade guardião dele. Ele se chama Thor e usa um par de machados que chama de martelos ainda por cima, né? Pra poder pegar, inclusive o formato lembra até como se fossem dois martelos gigantes, né? Que usa diretamente para pegar e atacar os soldados da deusa Atena. Então, isso pode gerar um certo grau de confusão, né? E o que acontece é que quando a gente vai em Cavaleiros do Zodíaco, quando vê essa questão de divindades, na verdade tem muitos personagens, tanto da primeira temporada de Cavaleiros, quanto da saga de Poseidon e mesmo a da saga de Hades, que também tem poderes ligados a divindades. Um dos Cavaleiros de Prata, por exemplo, é da constelação de Hércules nos quadrinhos, que é uma divindade. Nós temos o próprio Yoga de Cisne, sendo que o Cisne, na verdade, é uma forma clássica que Zeus assume para vir na Terra. E ele não tem poderes do Zeus, nem a reencarnação dele, o Yoga, pelo menos até onde a gente sabe. Ou mesmo na saga de Poseidon, um dos personagens tem a armadura de Crisaor, que é filho do deus Poseidon. E ele não é um semideus ou coisa do tipo, ele é um cavaleiro como qualquer outro lá dentro, né? Apesar de ter algumas habilidadezinhas bem interessantes, mas já vamos entrar nisso daqui a pouco. Então, sabendo que existem esses termos que podem pegar e gerar confusão, vamos para os fatos direto, galera. Primeiramente, logo no início da saga de Poseidon, existem dois elementos que são fundamentais, estabelecendo um comparativo de poder. O primeiro é que o cavaleiro Aldebaran de Touro teria sido derrotado com um único golpe, isso é que os cavaleiros sabem, bem, ou acreditam que aconteceu, por um dos guerreiros deuses de Asgard, o poderoso Shido de Mizar. Só que, mais pra frente, o Cavaleiro Shun de Andrômeda, ele descobre que não foi exatamente isso que aconteceu. Porém, ele tem que ativar o mesmo poder secreto que ele utilizou contra o Cavaleiro Afrodite de Peixes. Isto é, o Shun tem que usar esse poder oculto dele para conseguir pegar e derrotar o Shido de Mizar, o mesmo poder que ele só precisou utilizar da última vez quando teve que enfrentar um dos Cavaleiros de Ouro, e um dos bem poderosos, diga-se de passagem, né? Tanto que criava, inclusive, toda uma trajeto de rosas envenenadas que bloqueava a passagem para o Grande Mestre no processo, né? Então, isso aí já dá uma dica de que os cavaleiros deuses, eles são tão poderosos, na verdade, quanto os cavaleiros de ouro. E uma outra dica muito importante é que quando aparece pela primeira vez a tropa dos 7 guerreiros deuses de Asgard, que na verdade são 8, nós temos o Seiya falando que o cosmo deles
têm um poder como o do Mestre Ares, isto é, tão poderosos quanto o Mestre do Santuário, que era também um Cavaleiro de Ouro e um dos mais poderosos. Então, podemos pensar que o nível de poder dos Guerreiros Deuses é similar aos dos Cavaleiros de Ouro, com alguns chegando até mesmo os mais poderosos, sendo os mais poderosos. Só que a grande questão é que, diferente do saga anterior, aqui existe um elemento climático que bloqueia os cavaleiros de queimar o cosmos deles totalmente, que é o fato do frio intenso. Inclusive, praticamente todo episódio, de forma inclusive que chega a ser meio chato e monótono, é acentuado que o vento gelado extremo é um perigo mortal para os Cavaleiros do Zodíaco e tá o tempo todo lá. Tanto que essa batalha meio de com o Shun do Andrômeda, meio que mesmo nível dos Cavaleiros de Ouro, ela só ocorre não no ambiente externo, como ocorreu a maioria das batalhas, mas apenas dentro do Palácio Garuhara, isto é, apenas dentro de um palácio onde você tem um clima normal, teoricamente, né? Inclusive, o único que poderia pegar e teoricamente sair de boa nesse clima, que seria o Yoga de Cisne, o Cavaleiro do Gelo, aqui ele tem que lutar dentro de um vulcão, reforçando a questão climática. Isto é, a questão básica é que eles têm que lutar, os cavaleiros, os nossos heróis, contra guerreiros que são tão poderosos quanto os Cavaleiros de Ouro, porém, mesmo com as armaduras mais fortes, porque elas foram reforçadas, e com toda a experiência que ganharam na luta anterior, é como se eles tivessem meio que regredido a um ponto, meio que similar ao início da saga das 12 casas, porque eles estão tendo que lidar com toda essa questão climática no início da história, e reforçando essa questão. Quando o Shun, antes de lutar contra o Shiryu de Mizar, tem que lutar no ambiente externo, contra outro cavaleiro, ele não consegue, ele não chega a ativar esse poder oculto dele. Por quê? Justamente porque os cavaleiros estão gastando boa parte da energia corporal para não morrerem congelados. Inclusive, finalmente no final dessa saga temos o primeiro Cavaleiro de Poseidon, que é o Sorento de Cirene, que tem o poder da música mágica dele, e tendo que lutar contra 3 cavaleiros ao mesmo tempo, que é o Seiya, o Shiryu e o último grande, e teoricamente o cavaleiro deus mais poderoso, que é o Siegfried. Ele é um grande inimigo, precisando de Siegfried se sacrificar para conseguir derrotá-lo. E essa derrota, na verdade, ele mais foi neutralizado, porque quando ele aparece novamente o Sorento, a armadura dele não sofreu praticamente um arranhão durante o combate, pelo menos nenhum que fosse tão grande que a armadura não pudesse se regenerar. Lembrando que as armaduras têm uma capacidade suave de regeneração devido aos seus poderes mágicos, gente. E o que acontece? Quando finalmente eles vão lutar contra os Cavaleiros de Poseidon, temos uma coisa importante, que é o fato de que eles não têm mais aquela restrição toda. Então, eles podem queimar o cosmo deles ao máximo. Tanto que na saga de Poseidon, eles conseguem chegar no 7º sentido, assim, de forma explícita, coisa que quase não foi trabalhado diretamente na saga de Asgard. E além disso, as armaduras deles reforçadas chegam a brilhar em nível ficando douradas, porque elas foram reforçadas com o poder dos Cavaleiros de Ouro. Então, gente, para vencer os Cavaleiros justamente dos generais marinhas de Poseidon, os Cavaleiros do Zodíaco tiveram que levar seu cosmo no mesmo nível de um Cavaleiro de Ouro, e suas armaduras, elas estavam reforçadas com o mesmo nível de poder de um Cavaleiro de Ouro também, gente. Então, no mínimo, os Cavaleiros de Generais Marinas são tão poderosos quanto os Cavaleiros Dourados. Inclusive, uma coisa importante é que um dos Generais Marinas chegou a derrotar quase todos os outros Cavaleiros do Zodíaco, sendo capaz, inclusive, de replicar com o mesmo nível de potência o golpe do Camus de Aquário, mostrando que ele tem o mesmo nível de Cavaleiro de Ouro e inclusive, o poder ainda maior de manipulação de forma capaz de replicar outros poderes ainda por cima no mesmo nível, né? E ainda por cima, nós tivemos 2 Cavaleiros que não foram exatamente derrotados, tipo, eles foram, muitos cavaleiros, na verdade, a derrota foi meio que parcial, e, na verdade, nós tivemos 2 cavaleiros, inclusive, 2 generais marinhas, que sobreviveram às lutas, isto é, mostrando que o poder deles realmente é muito forte, e a questão básica é que as lutas duraram menos do que
as dos Cavaleiros de Ouro, é porque eles já estavam mais experientes e com as armaduras mais poderosas dos nossos heróis. Por isso que as lutas parecem durar menos, eles parecem sofrer um pouco menos nesse processo. E um pouco menos entre aspas, porque eles chegam com as armaduras quase totalmente destruídas quando eles chegam finalmente para lutar contra o Poseidon, mostrando que mesmo assim foi uma vitória extremamente difícil. E vocês? Coloque aqui embaixo sua opinião, se você já assistiu essa saga, se você já leu o original, que na minha opinião, uma das minhas sagas favoritas de Cavaleiros do Zodíaco ainda é a grande saga de Poseidon, que eu espero que ela seja adaptada com toda a liberdade para aprofundar os personagens de todo o reino de Atlântida na saga atual que está sendo feita em 3D na Crunchyroll. Se gostaram, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!